Sou a professora Marília, estudante do curso de Licenciatura em Física da UESC, modalidade EAD, Polo de Vitória da Conquista. Hoje eu vou falar um pouco sobre força e movimento, a primeira e a segunda lei de Newton. Força é o agente físico cujo efeito dinâmico é aceleração. A unidade de força no SI, que é o Sistema Internacional de Unidades, é o Newton, em homenagem ao físico inglês Isaac Newton. Força resultante é uma força que, atuando sozinha, imprime a um corpo a mesma aceleração que um conjunto de forças imprimiria se agisse em conjunto. O que é isso? Se eu tiver esse bloco aqui, aplicado a esse bloco, uma força F de A igual a 40 newtons e outra força F de B igual a 20 newtons de mesma direção e sentido, irá produzir uma mesma aceleração que se eu aplicasse uma única força de 60 newtons. Equilíbrio de uma partícula. Uma partícula está em equilíbrio em relação a determinado referencial quando a resultante das forças que nela agem é nula. Ou seja, se eu tenho um bloco aqui e a esse bloco é aplicada uma força F de A igual a 60 newtons e duas outras forças contrárias, de sentido contrário à força A, FB igual a 40 newtons e FC igual a 20 newtons, essa partícula estará em equilíbrio, pois a força resultante, a somatória dessas forças, será igual a zero. No caso aqui, se eu fizer 60 menos 40 mais 20, que está no mesmo sentido, vai ser igual a zero. Equilíbrio estático ocorre quando uma partícula apresenta em repouso em relação a um dado referencial, ou seja, a velocidade é constante, só que igual a zero. Equilíbrio dinâmico é quando uma partícula apresenta em movimento retilíneo uniforme em relação a um dado referencial. Ou seja, a velocidade é constante, só que é diferente de zero. Vamos aqui abrir uma simulação da plataforma PhET para exemplificar isso. Eu tenho aqui uma caixa que está em repouso em relação a esse bonequinho. E essa caixa também está em repouso em relação ao chão. No caso aqui, pode-se ver que não tem nenhuma força aplicada e o somatório das forças é igual a zero. Se eu aplicar determinada força aqui, nesse bloco, ele irá produzir uma aceleração. Se eu soltar ele vai continuar em movimento retilíneo uniforme, pois não há nenhuma outra força atuando sobre essa caixa. Vamos falar agora da primeira lei de Newton. O que diz a primeira lei de Newton? Se uma força resultante que age sobre uma partícula é nula, ela permanece em repouso ou em movimento retilíneo uniforme por inércia. O que é a inércia? É a tendência dos corpos em conservar sua velocidade vetorial. A primeira lei de Newton também diz que um corpo livre de uma força externa resultante é incapaz de variar sua própria velocidade. Vamos voltar aqui ao exemplozinho do boneco, a simulação. Nesse caso do bloco aqui, como ele está, a somatória das forças é nula, ele está em equilíbrio estático, está parado, ou seja, ele não vai mudar essa velocidade de 0 igual a 0 metros por segundo se nenhuma força atuar aqui. Vamos aqui colocar uma determinada força sobre o bloco para ele criar uma velocidade. Começou a acelerar, soltei aqui, o resultado das somas das forças são zero, está em equilíbrio dinâmico agora. Ele estará em movimento até que uma força atua sobre ele. E como pode ver que pelo velocímetro ele não muda a velocidade, ele continuará assim até que uma força mude essa situação. Vamos aplicar uma força contrária aqui agora. Percebe que ele vai mudando a velocidade. Nesse experimento, inicialmente, o papel e a moeda estavam em repouso. Ao papel entrar em movimento rápido, a tendência da moeda foi estar em repouso. Isso é um exemplo da aplicação da primeira lei de Newton, da inércia. Nessa segunda experiência, o sistema carro-concha estava em movimento. Quando o carro é parado bruscamente, a tendência da concha é permanecer no estado de movimento, por isso que ela é arremessada para frente. A segunda lei de Newton. Supondo que uma força resultante com orientação horizontal para a direita seja aplicada a um bloco cuja massa é m, essa força irá produzir uma aceleração de mesma direção e mesmo sentido que a força resultante. Ou seja, a aceleração é proporcional à força resultante. Então, se eu aplico uma determinada força de determinada intensidade a esse bloco,
ela irá produzir uma aceleração proporcional a essa força. Conforme eu aumento a força, eu aumento minha aceleração. Como a força é proporcional à aceleração, a massa será uma constante de proporcionalidade, que é o quê? Ela está associada com a dificuldade de se produzir determinada aceleração em um corpo. Assim, a intensidade da força será igual a massa vezes a aceleração. Se eu tenho aqui esse bloco de 50 kg e aplicar uma força de 125 newtons, ele irá produzir uma aceleração de 2,5 metros por segundo quadrado. Se eu colocar esse outro corpo aqui de 200 kg para produzir a mesma aceleração, eu vou precisar de 500 newtons de força. Ou seja, quanto maior é a massa, maior dificuldade, maior a força que eu tenho que aplicar para poder acelerar esse corpo. Vamos responder um exercício. Um bloco de massa igual a 4 kg está sujeito à ação de uma única força horizontal, F1 igual a 30 newtons. Qual será a aceleração produzida nesse bloco? Então, pela segunda lei de Newton, que é força igual a massa vezes a aceleração, para eu obter a aceleração, eu vou dividir a força pela massa. Como a força é 30 newtons e a massa é 4 kg, a aceleração desse bloco será de 7,5 metros por segundo ao quadrado. Supondo que no exercício anterior uma força horizontal F2 igual a 20 newtons seja aplicada no sentido contrário à força F1, qual será a aceleração do bloco nesse caso? Então, primeiro a gente tem que calcular a força resultante. Vou fazer o somatório das forças F1 com F2. No caso, como as forças são contrárias, eu irei subtrair os módulos. Então, o módulo da força resultante será 30, a maior, menos 20, que é a menor força, que resultará em 10 newtons. Agora, pela segunda lei de Newton, vou calcular a aceleração dividindo a força resultante pela massa do bloco, que será 10 por 4, que dará uma aceleração de 2,5 metros por segundo ao quadrado.